Black tá aí, é maratona. Essa base precisa ser antes da Black. Isso aqui já tem que estar preparado, não tem que no dia 1 inventar o que eu vou fazer. Não, é com antecedência. E mais pessoas realmente se profissionalizando no jogo do e-commerce e crescendo. E algumas métricas bem interessantes é que o cliente que ele vem pelo trabalho de influência, ele tem um ticket médio maior. Rede social, que é vitrine, ela está extremamente ligada à jornada de compra. Eu mato minha marca no desconto e crio panfletagem virtual se eu só falar de promoção sem educar e criar desejo. Se eu educar, criar desejo e fizer promoção, ação comercial, eu aumento meu faturamento e crio força de marca. Por que utilizar os influenciadores? A gente já sabe, escuta-se muito, né? Poxa, vai estar mais acirrada, a competição mais agressiva, não só na Black Friday, no e-commerce como um todo, né? Assim, o jogo mudou, o jogo está cada vez menos sobre um amadorismo e mais pessoas realmente se profissionalizando no jogo do e-commerce e crescendo. Então, essa competição ela é mais agressiva, ao mesmo tempo, existe uma oportunidade maior dentro do nosso mercado. E quando a gente faz esse trabalho com os influenciadores, é muito interessante porque o influenciador ele é um dos melhores e maiores canais de aquisição que existe. Ele consegue trazer o seu produto, a sua marca, e representar isso num contexto de uso com a audiência que é impossível você fazer com outra forma de comunicação. Você não faz isso sozinho com o seu time, você não faz isso sozinho com anúncio, você não faz isso sozinho no CRM. É o influenciador que desperta desejo, comunica, educa e leva até o teu site para converter. E algumas métricas bem interessantes é que o cliente que ele vem pelo trabalho de influência, ele tem um ticket médio maior, em torno de 25% a 30% maior. Numa jornada de compra, quando a gente está falando de um público frio, leva-se ali em torno de 7 vezes, né, impactando o mesmo cliente para converter na média. Com influência, essa jornada reduz em torno de 3 a 4. E a taxa de conversão do site do influenciador é mais alta. Então, no Brasil, taxa média de conversão do site 1%, 2, ok, legal, 3 acima, maravilhoso. Com influência, levando os acessos, a gente tem taxas de conversão de 4 a 7%. Então, é muito mais agressivo, é um público muito mais qualificado, até porque é um público que já vem de uma construção de confiança. E eu tenho uma história muito forte do mês, a narrativa de Black, e eu também tenho um calendário comercial forte, como eu desdobro todas essas ações. Só que é impossível falar de influência e fazer um bom resultado com influência sem fazer bem feito uma coisa chamada rede social e a sua vitrine. Olha só que interessante. Antes de eu contratar qualquer influenciador, eu já fazia um trabalho nas minhas redes sociais e um trabalho de criação de desejo e um trabalho educacional. Então, a rede social, que é vitrine, ela está extremamente ligada à jornada de compra. O influenciador, ele pode sim levar um acesso direto para o nosso e-commerce e converter. Mas, em sua maior parte, a jornada de compra não é linear. O consumidor ele vai buscar mais informações. Ele vai entrar na sua rede social. E na sua rede social, você comunica. Você quebra objeção ou não. Você cria desejo ou não. Você traz provas sociais ou não. E o jogo da rede social são 3 coisas. Construir conteúdo educacional, construir conteúdo de desejo e muita prova social. E não é prova social somente de resultado de produto. Isso precisa ter e muito. Mas é também prova social de experiência de compra, de saber se entrega ou não, se entrega no prazo, se é bem atendido. Então, tudo isso faz parte da nossa jornada. E depois a gente pode reimpactar, é óbvio, né, todos esses clientes com os nossos anúncios. E aí, olha que interessante. Na Black Friday, aumenta ainda mais essa procura do cliente por saber mais nas suas redes sociais.
Aumenta, eu já te falei que o número é em torno de 60%. Desses 60%, ainda aumenta em torno de mais 25% a 40%. Lembra dos dados, 60% do público navega na tua rede social. Vai no seu Instagram, antes da tomada de decisão de compra. Então, quando eu faço um calendário comercial, eu pego todas as minhas ações que eu desenhei lá. Lembra que a gente desenhou o nosso planejamento, as nossas ações comerciais? E aí, eu venho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Isso aqui se chama semana 1. Aí tem a semana 2, a semana 3, a semana 4, até fechar o meu mês. Dica valiosa. Eu aprendi a começar o meu mês antes do dia 1, no calendário editorial. Sabe por quê? Por muitas vezes, eu vi o meu time em diferentes marcas. Então, o erro se repetia. Fechava o mês. E aí, gente, pra gente que empreende, fechou o mês. Uhul! Tudo de novo, né? Dia 1 é aquela delícia, da meta de novo, tudo de novo. Falo que a gente tem pouco tempo para comemorar, né? A gente faz um resultado positivo e aí depois o jogo já vira e a gente tem que construir tudo de novo. Se você não antecede as suas ações e se o seu time não está preparado para anteceder suas ações, sabe o que a galera faz? Perde o começo do mês. E sabe o que tem no começo do mês? Virada de cartão. Dinheiro, gente. Dinheiro. Então, se eu venho com o meu planejamento um pouquinho antes, eu já estou montando criativo, eu já estou estruturando os meus influenciadores. Isso aqui já tem que estar preparado. Eu não tenho que no dia 1 inventar o que eu vou fazer. Não, é com antecedência. O time de influência, lá com os influenciadores, gerando conteúdo de maneira mais orgânica, contando histórias e através das histórias vendendo, educando e através da educação convertendo. Com um monte de conteúdo sendo gerado. Aí o time de mídia fala assim, poxa, não tem vídeo de influenciador para subir na mídia. Aí o time de influência fala, caraca, meu, tem influenciador todo dia na marca, como é que não tem vídeo? Porque qual que era a briga? De um lado de mídia, me faz o conteúdo em 45 segundos e faz esse hook, essa chamada e fala assim. Do outro lado, eu falo assim, o quê? Isso não vai funcionar. Eu vou matar o meu orgânico e isso não vai vender. Porque muitas vezes o influenciador precisa começar conversando com o cachorro para depois vender. E aí, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a criar um briefing juntando as coisas, de maneira que eu traga a minha ação comercial, de maneira que eu traga as coisas obrigatórias que o influenciador precisa falar, mas que eu não trave o discurso dele. Até porque a gente vai aprender maneiras diferentes de comunicar a nossa marca, o nosso produto, com os influenciadores, porque cada um tem um tom de voz. Então, eu já tenho essas datas estratégicas no meu calendário comercial dos produtos e eu vou trazendo os influenciadores também de acordo com essas datas. E vou deixando tudo marcado. Qual é o dia que ele tem que me entregar a ação? Até para o meu time poder acompanhar, a gente poder mensurar os resultados e colocar eles nas datas mais estratégicas possíveis. Outra coisa muito importante. Os influenciadores, eles têm engajamentos diferentes de acordo com os dias. Se vocês pegarem e fizerem lá uma postagem na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, depois conta pra mim se todos os dias o Instagram entregou igual. Não entregou. E com os influenciadores não é diferente. Então, é extremamente inteligente e estratégico a gente falar assim... Influenciadora, né? Val. Oi, Val. Quais são os seus melhores dias de engajamento? Ai, Carol, é de segunda a quinta. Para que eu vou colocar a ação dela no sábado? Então, isso precisa também estar planilhado, principalmente com os contratados. Com os micros e afiliados, é um jogo mais de volume. Mas com os contratados, que às vezes eu tenho, 2, 3 ações no mês, eu tenho que pegar a melhor data desse cara. Eu tenho que trazer para a melhor data da minha ação comercial. E aí, aqui, continua, né? E aí, para a gente fazer esse time forte,
Eu gosto de brincar que é como se a gente dividisse o nosso cérebro em direita e em esquerda. E eu vou formar duas estruturas diferentes. Eu tenho de um lado, né? Então, poxa, do meu lado esquerdo, um time de influenciadores, que são os afiliados e comissionados. E do lado direito, o meu time de influenciadores pagos, contratados, embaixadores. A gente vai fazendo uma grande salada mista de nomes, mas é o seguinte: pagou em comissionamento, vai para um lado do jogo. Pagou antes e contratou pelo serviço, vai pelo outro lado do jogo. Mas, Carol, o que isso muda? Tudo. Muda as métricas, muda a forma de analisar, muda o resultado que eu espero. Inclusive, vou te dizer que muda até a pessoa do time que é ideal para cada função. Porque para os influenciadores contratados, sabe quem vai ser a melhor pessoa? Quem negociar melhor. E para os influenciadores comissionados e afiliados, sabe quem vai ser a melhor pessoa? Quem ficar o dia inteiro recrutando. O dia inteiro fazendo lista, trazendo para a base, crescendo base, colocando o quê? Fogo na base. Porque eu preciso de gente. Então, de um lado, eu tenho um jogo de quantidade e do outro lado, eu tenho um jogo de qualidade. Tá? Então, do meu lado aqui direito, os influenciadores de performance. Eu preciso pensar quem é o meu time, quem eu quero comigo. Eu não faço isso na Black Friday. Até porque os melhores influenciadores, os influenciadores contratados, gente, eles estão atolados de trabalho já e de marca fechada na Black. E a marca vai emendar a Black e Natal. Então, se você não começar a fechar esses contratos agora, é só ano que vem. Ensino muito isso para os membros do clube e na nossa imersão de 2, 3 dias também, de como analisar. Então, a gente precisa analisar os números desse influenciador para saber se esse investimento justifica e vai me trazer um retorno. E aí, tudo começa também pela definição do meu budget. O que eu mais escuto é assim, tá, qual influenciador eu contrato? Qual que é o seu budget? Como é que eu vou te dizer qual influenciador você contrata se eu não sei seu budget? Então, a partir do momento em que você destina uma verba de investimento, esse é o nosso budget, vou investir isso aqui de influenciador. Qual é a sua expectativa de retorno? Quanto que é um ROI saudável para a sua marca? Para cada marca, para cada operação, é diferente o ROI saudável. Tem marcas que, poxa, com ROI 2, tem lucro. Tem marca que precisa de ROI 5 para ter lucro, tem marca que precisa de mais ou de menos. Então, entendendo qual é o ROI da tua operação, a saúde para o seu negócio, a gente também vai buscar os influenciadores que conseguem entregar esse retorno do investimento. Todos vão performar? Não. Mas é igual o criativo na mídia. Eu vou colocar 100. Queria eu que performasse o 100. Que delícia, né? Que todos me entregassem o ROI assim, ó, certinho, fosse uma maquininha, vai. Mas não é assim que funciona. A gente encontra uma média. Só que a gente encontra os que deram certo, aí cresce, continua investindo, aí aumenta essa base de que deu certo. E essa base é o nosso time de influência, que a gente começa a ter uma previsibilidade de receita. Então, agora eu já tenho com quem contar, eu já tenho quem comunica, eu já tenho uma expectativa de retorno do investimento e eu sei que se eu colocar 1, vai sair 4. Ou que se eu colocar 1, vai sair 3 ou vai sair 5. Porque eu já conheço os números. E vou impulsionando o meu resultado, além de levar todo o acesso para o site, que depois mídia vai trabalhar, além de melhorar a força e o desejo da minha marca e também de criar muito conteúdo para minhas redes sociais. E aí, do lado esquerdo, a gente cria um bom programa de afiliados, tá? Porque aqui eu vou jogar um jogo de quantidade. Então, eu preciso trazer os micros, os afiliados, todo mundo que eu pago através de comissionamento cai nessa nossa unidade de negócios, tá? O grande jogo, assim, gente, eu converso com muita gente, assim. Salve, Unicórnio Brasileiro, tem um programa de afiliados que fatura ali 1,5 milhão ao mês de forma orgânica. A gente tem mentorado de roupa fitness no clube, mais de 1 milhão dentro do programa de afiliados. A gente faz aqui na Bizu, eu estou fazendo em torno mensal com o meu programa de afiliados em torno de 400 mil. A gente vai subir agora para Black, que eu estou fazendo uma rampagem de aumentar a minha base. E como que isso funciona? Com um jogo de quantidade, aumentando, recrutando
esses micros e afiliados e desenvolvendo um programa interessante, tá? Então, eu sempre escolho crescer a minha base, estabelecer qual a meta que eu quero. Então, por exemplo, agora a gente está fazendo um crescimento que eu vou para 600 micros influenciadores ativos na marca. É muita gente comunicando. Muito conteúdo sendo gerado. Isso vai fazendo viralização. Viralização, aumentando o educacional do produto, levando acesso para o site, virando criativo para a mídia, uma máquina, uma explosão de criativo. Se eu quiser, amanhã estou muito louca. Se eu quiser, daqui uma semana, se eu falar ali para o Lucas virar para mim e falar assim, Carol, eu preciso de 50 novos vídeos de influenciadora falando do Laranja Moro. Eu vou entrar lá no meu grupo, na minha comunidade de microinfluenciadoras, e eu vou falar, turma, esse é o tema, esse é o briefing, e tá rolando uma dinâmica aqui, ó. Tô pagando para os vídeos que ficarem bons, R$150 por vídeo, e a visibilidade de vocês na marca. Sabe o que acontece? Chuva de vídeo. Elas começam a produzir vídeo. Vira criativo. Só que eu só consigo isso se eu tiver base. E se eu tiver um programa interessante que elas queiram ficar. E aí, pessoal, para crescer essa base, é muito importante, não é só fazer lista não, tá? É fechar esse nome. Então, assim, mapeei 100 nomes. Tá, quantos realmente entraram para o programa? Quantos você fechou? Então, você precisa ter uma meta de nomes na lista e do negociado, ok, tá dentro do time. Aí o jogo começa, tá? Então, o seu time precisa ter essa meta e você precisa acompanhar. Eu treino, assim, todo time que eu já peguei para fazer marketing de influência de afiliados sempre foram júniors. O que eu olho? Precisa gostar de rede social, que vai ficar o dia inteiro vendo rede social. E eu olho se tem uma aptidão comercial. Porque vai precisar ficar fazendo fechamento. E o que é o fechamento? Falar. Não respondeu? Fala de novo. E tem o outro, que é o creator, que talvez ele não venda tanto, ou talvez ele tenha uma base muito pequena, mas o conteúdo que ele gera é tão legal que você pode utilizar na sua rede social e que isso pode se tornar anúncio para você. Então, para estimular esses dois tipos, eu faço premiações, tá? Por conteúdo, pelos melhores conteúdos do mês, ranking 1, 2, 3, e por venda no cupom. E aí eu estimulo os dois, tá? Bom, deixa eu ver aqui. E aí, pessoal, mostrando na prática, né, como desdobra, assim. Quando eu vou convidar o influenciador para fazer parte do nosso programa de afiliados, o que mais funciona é falar com eles. Se for no Instagram, mensagem na DM mesmo deles, se apresentando. Oi, eu sou a Carol, do time de marketing de influência, criação de desejo, força e posicionamento de marca. Não é panfletagem virtual. Eu mato minha marca no desconto e crio panfletagem virtual se eu só falar de promoção sem educar e criar desejo. Se eu educar, criar desejo e fizer promoção, ação comercial, eu aumento meu faturamento e crio força de marca. E as ações comerciais, desde o dia 1 até com uma antecedência, com uma collection especial. Eu chego a criar kits com nomes de influenciadora. Eu libero para as minhas principais influenciadoras as ofertas antes também. E meu ticket médio explode. E aí, pessoal, precisa mensurar, tá? Então, precisa ter muito claro isso e com os times de vocês, assim, então, quais são os KPIs? Eu vou olhar para alcance, eu vou olhar para engajamento, eu vou olhar para conversão, eu vou olhar para ROAS. Ferramenta, tudo parametrizado. Tudo tem que ter link e cupom. Todas as influenciadoras, as micros, afiliadas, tem que ter link e cupom, tá? Certinho no seu pixel. O social listening, que é o que eu mostrei para vocês. É todo esse fluxo que também está gerando nas nossas redes sociais, a gente reaproveitando tudo isso, repostando os stories, criando os conteúdos em collab, criando os nossos próprios conteúdos e sendo intencionais nas nossas redes sociais, levando o nosso cliente para o site, tá? E dashboard em tempo real. Então, a gente fica sempre acompanhando os resultados e ajusta o que precisar. Poxa, deu certo essa ação, não deu certo essa ação? Pensa,
Nossa grande oportunidade é não ser uma empresa engessada. Então, você não vai engessar justo numa Black Friday, né? Tá dando certo uma ação? Continua, prolonga. Não tá dando certo? Interrompe e muda. Então, você precisa acompanhar diariamente o teu faturamento. E aí, para a gente finalizar, qual é o checklist? Precisa definir, gente. Precisa definir se vocês vão investir em influenciadores contratados e pagos e definir qual é o budget, qual é o investimento para isso. Porque precisa, para ontem, começar a analisar os influenciadores e a negociar. E, cara, dá para negociar muito, muito. Eu estou ajudando agora, recente, não vou nem falar de case meu, mas eu estou ajudando um mentorado nosso do clube que ele me trouxe uma negociação de 50 mil com um influenciador. A gente acabou de fechar uma marca de moda fitness. Acabamos de fechar por 15 mil a negociação com direito de impulsionamento. Aí a influenciadora falou assim, só 15 dias de impulsionamento. Eu falei, de jeito nenhum. A hora que meu criativo começar a funcionar, você vai tirar? 3 meses de impulsionamento. Já era, já deu bom. O ROI já veio. Só que investe tempo na negociação. Por isso que eu falei que, inclusive, o time é diferente. Aqui, influenciador contratado, você tem que negociar. Até porque você vai ter sempre um intermediário, uma agência, um assessor. E, às vezes, é difícil chegar nesse cara. Então, por relacionamento, ajuda muito. E mesmo com a agência e com o assessor, que não está querendo, assim, perder ali o percentual dela, você precisa negociar, tá? E tem muito dinheiro nessa mesa. Eu mostro nas outras imersões um case meu com o Dr. Ursinho, que é um dos maiores, assim, cases do skincare. O cara vende muito. E você não senta na mesa para negociar com ele por menos de 100 mil. Ele nem escuta. Ele olha para sua cara e fala, obrigada, não preciso. A minha primeira negociação com ele, sabe quanto que eu paguei para ele? Enquanto as marcas pagavam 80, 100, 20 mil reais. Ele fez 3 meses para mim de 20 mil. Levou 500 mil acessos para o meu site. O que eu fiz? Eu colei nele. Mas eu colei de um jeito que eu tenho o quê? Produto assinado. Collab. Vitalício. Base dele, tudo junto. Agora, a gente não é só influenciador, a gente é sócio. Então, a influência é uma construção de relacionamento também. Ah, vale a pena investir no influenciador mais caro? Se você analisar direito. Se você escolher o influenciador certo e se você entender que é uma construção de relacionamento e tem muita oportunidade nesse mercado, vale. E, em paralelo, você está construindo o seu time de micros e afiliados jogando um jogo de quantidade. Estruturar, então, seus micros para escala e precisa começar a colocar fogo nessa base para ontem. Pega o time de vocês, frita, galera, frita. Meu, não sei, gente, toma café, cafeína, energiza, vai lá, treina. Treina antes de conversar com o time de vocês e vai dar meta pra galera. Vai recrutar a lista, eu quero lista por 100. 100 nomes, fechamento de 30 por semana, por mês, vambora. Acelera o time, porque Black tá aí, é maratona. Essa base precisa ser antes da Black. Para na Black a galera só divulgar. Planeje as suas lives estratégicas, ative suas provas sociais e urgência e mensure e otimize tudo em tempo real.